Abra sua Bíblia, por favor, pessoal, no livro de Mateus, capítulo 4, é o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos meditar na palavra de Deus agora. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, primeira tentativa, primeira vez que ele tentou, primeira tentação. Nem sempre Satanás consegue, mas ele sempre tenta. Por isso é até chamado de tentador. Nem sempre ele conseguiu te enganar, mas ele sempre tentou te enganar. Ele nem sempre conseguiu te derrubar, mas ele sempre tentou te derrubar. Se ele fez isso com o próprio Jesus, e meditando nessa palavra, você veja que ele foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo, letras maiúsculas, Espírito Santo. O próprio Deus conduziu ele para o deserto. Por quê? Deus precisava provar Jesus? Deus precisava testar Jesus? Não. Mas o passo a passo da vida de Jesus serve nada mais, nada menos do que um exemplo dia a dia para mim e para você. Para que a gente entenda, pessoal, se ele passou, então eu vou passar também. E se ele venceu, porque ele também foi homem, esteve aqui na condição humana, se ele venceu, eu vou vencer também. Ele foi tentado, eu vou ser tentado também. Ele foi testado, eu vou ser testado também. E quem decide, quem determina, quem define, se deixamos nos levar no deserto pelas tentações, somos nós mesmos, porque Deus já nos dotou de condição para vencer. Mas veja que Satanás é atrevido. Sim ou não? Jesus estava entregando ali um propósito, vencendo ali um jejum de 40 dias e 40 noites. Ele é observador, pessoal. E hoje eu quero falar com você, porque para a gente vencer o nosso inimigo, às vezes, ou sempre, nós temos que estudar ele. Nós temos que ver aonde ele mais trabalha para tentar nos destruir. E assim que tem que ser em relação ao diabo, que é o inimigo das nossas almas, que é o mais preocupado em nos destruir. Veja que ele foi logo no ponto mais fraco. Naquele momento, o ponto mais fraco de Jesus era o quê? Era a fome. E logo ele veio desafiando Jesus. Transforma esses pães, essas pedras, perdão, em pães. Mata a tua fome, come, se alimenta. Mas Jesus, usando a palavra de Deus, porque quando você usa a palavra de Deus, você se torna poderoso em relação a Satanás, porque a palavra dele é eficaz, se cumpre e contraria tudo que Satanás ele usa contra a sua vida. O que Jesus disse para ele? Olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós estamos vivendo momentos exatamente como esse, em que as pessoas estão preocupadas, ansiosas, aflitas, amarguradas, devido à pandemia, sim ou não? Elas não pensam em outra coisa,
como é que eu vou comer? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou resolver os meus problemas? Está errado a pessoa ter essa preocupação? Não. Mas isso não tem que ser prioridade, ou não deve ser a principal preocupação. Porque se as pessoas antes se preocupavam no que gastar, em aonde ir, quando voltar, como fazer, hoje elas estão preocupadas porque não têm condição alguma de fazer o que elas desejam fazer. E o diabo vai trabalhar exatamente naquilo que é o seu chamado o quê? Ponto fraco, para distrair a sua fé, para fazer você perder o foco das coisas de Deus, se preocupar com o que é passageiro, porque tudo isso que nós estamos vivendo, certamente vai, aliás, já está passando, mas outras lutas virão, outros desertos surgirão, outras dificuldades vão aparecer. Jesus falou: quando vier porventura o Filho do Homem, achará fé na terra? Agora é a hora de nós nos posicionarmos e mostrar para esta situação quem é o Deus que nós servimos, que não é um boneco, não é um Deus de pau nem de pedra, sim ou não? Que não está morto, que tem uma palavra a zelar, tem uma promessa para cumprir. O próprio Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com a gente, quem crê nisso? Ele está com você, por causa da palavra dele. Mas não é por causa disso, pessoal, que a gente deve se acomodar, que nós podemos agora cruzar os nossos braços, porque o tentador está aí. E no lugar, ou o lugar que ele mais tentou, foi no deserto. Ele aproveitou o momento difícil, ele aproveitou a escassez de pães para oferecer pão com facilidade. É sempre assim, nos momentos difíceis, em que você está dando um duro danado para conseguir algo, Satanás pode surgir e oferecer aquilo com facilidade, para enganar. Ele pode aparecer e oferecer aquilo de bandeja, quem está compreendendo, pastor? Para iludir. O Senhor Jesus usou a palavra e disse: mas não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Satanás desistiu? Não. Aí diz aqui o próximo versículo: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, desafiando ele: se és filho de Deus, atira-te para abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Veja ali no versículo 5 que ele fala que ele levou Jesus à cidade santa. Jesus estava onde? Quem levou Jesus no deserto? O Espírito Santo. E o diabo vindo, leva Jesus. Eu fico imaginando como, de que forma ele levou Jesus. Porque para ele ter levado, ele pegou. Se arrastou, se puxou, se pegou pelo braço, se pela perna, se pelo pescoço, não sei. Mas ele pega Jesus e leva Jesus à cidade santa. É como se dissesse assim: comigo as coisas são mais fáceis. Não precisa você ficar nesse deserto. Quem está entendendo? O diabo sempre vai querer, pessoal, facilitar as coisas para que o propósito de Deus, ele não se cumpra nas nossas vidas. Ele leva Jesus, e tem pessoas: não, em mim o mal não pode tocar. Em mim ou comigo jamais ele vai se meter, porque eu sou uma pessoa boazinha. E Jesus era o quê? Se ele foi ousado a ponto de pegar Jesus de onde o Espírito Santo tinha colocado ele, é claro que ele só pode fazer isso com a permissão do Criador.
mas Ele pode permitir. E se a gente não estiver na fé, quando as lutas surgirem, nós somos enganados por Ele. Ele é o sedutor, é o tentador. Como eu disse, ele vai surgir, pessoal, nesses momentos agora, com propostas indecentes. Sabe quando que há traição no casamento, por exemplo? Quando que ele coloca alguém na vida do marido ou na vida da esposa, quando o casamento não está bem. Quando surge alguma desavença, quando surge alguma dificuldade, quando teve uma discussão, quando ele falou para ela alguma palavra e a ofendeu, ou vice-versa, quando ela fez algo e chateou o seu respectivo marido, você pode ficar certo que nesse momento, nessa lacuna que se abriu, nessa brecha que se abriu, nessa legalidade que se deu a ele, ele vai encontrar liberdade para começar a trabalhar. Como eu disse, pode ser que ele não tenha conseguido, não quer dizer que ele não tenha tentado. Graças a Deus, pastor, eu fui firme, eu fui forte, a vontade deu, carne tremeu, coração balançou, mas pastor, eu venci. Graças a Deus. Também não quer dizer que ele vai desistir. O fato da pessoa não ter caído não quer dizer que ele não tenha tentado derrubar. E o fato dele não ter conseguido derrubar não quer dizer que ele vai desistir. Aqui já é a segunda vez que ele tenta, o próprio Senhor Jesus. Ele pega Jesus, leva para a cidade santa, no pináculo do templo, tirou do deserto e levou para o templo. E aí desafia Jesus. Se você é filho de Deus mesmo, se joga daqui e usa a Bíblia. Pega a Bíblia. O diabo usa a Bíblia para tentar derrubar o servo de Deus, o filho dele. Ele usa a palavra de Deus contra aqueles que são de Deus. Não, mas se você se jogar, você não vai se suicidar, você não vai morrer. Os anjos, está escrito, o diabo falou, ousado não? Está escrito que os anjos vão estar lá te amparando, te segurando nas mãos. Ele usou o Salmo 91, não é isso? Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, para não tropeçares em alguma pedra. Até a palavra de Deus ele usa para a pessoa se precipitar, se jogar, se precipitar. E existem pessoas que elas se precipitam, elas não sabem esperar o momento certo. Quem está entendendo até aqui, pessoal? A senhora consegue entender? Tá? Ele queria que Jesus se precipitasse. Ele quer que você se precipite também na sua vida. Bote os pés pelas mãos. Já que está tudo bagunçado mesmo, já que está tudo torto mesmo, já que está dando tudo errado, já que está todo mundo aí à mercê, uma coisinha aqui, outra ali, não vai ficar pior. Pior do que está, não fica. E ela acaba se precipitando, toma atitudes impensadas, toma decisões impensadas. Principalmente agora você tem que ter cautela. Não faça nada, olhe para mim aqui, não faça nada sem você estar convicto que aquilo ali é coerente, é prudente, é lícito, está de acordo com a vontade de Deus. Porque depois não vai dar para dar desculpa no vírus, pessoal. Tem gente fazendo um monte de besteira. Tem gente tomando atitudes precipitadas para dar desculpa no quê? No corona. E nós é que somos responsáveis das nossas atitudes. Não se precipite agora, calma o teu coração. Deus é contigo. Uma senhora me procurou dizendo assim: pastor Mário, coloquei minha casa, coloquei meu carro, tudo à venda. Estou pedindo metade do preço, eu não vou aceitar, pastor, ficar com as contas, não sei o quê. Quer dizer, se precipitando. Se precipitando. A exemplo dela, tem muitas outras pessoas também, que São Maria vai com as outras, me desculpe, mas é verdade.
vai conforme a onda leva. Ela assiste o noticiário e já começa a se precipitar. Satanás que quer que você se precipite, para te envergonhar, e quer dar desculpa da epidemia. Aqueles que são de Deus, a Bíblia diz, são como os montes Sião, como o monte Sião, que não... Se a máscara abafa, ou vocês que não estão falando? Que não se abalam, mas permanecem o quê? Firme. Por um dia, por um mês, por uma quarentena, não. Firmes para sempre. Diga graças a Deus. Vai passar, e os da fé vão permanecer. Vai passar, e os que confiam em Deus vão prevalecer. E nós vamos testemunhar, nós vamos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória. Quem crê nisso? Essa é a nossa fé, para isso que Deus nos deu a fé. Então, ele disse, não, se precipita, se joga. Os anjos te cuidam, os anjos te guardam. Mas o que ele respondeu para Satanás? Por isso que a gente tem que ter o entendimento da palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. O que está escrito? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque Deus é comigo que eu tenho que tomar decisões precipitadas. Não, mas Deus guarda. Tem gente assim, né? Eu vou fazer, Deus sabe de todas as coisas. Eu falei isso outro dia, uma pessoa bem sensata falou para mim, pastor, Deus não sabe todas as coisas não, pastor. Eu falei, ficou doidão, é? Não, pastor, Deus não sabe de todas as coisas. Eu falei, sabe? Ele falou, não sabe. Eu falei, sabe? Ele falou assim, Deus não sabe ser injusto. Amém? Então não sabe de todas as coisas, já que é assim, sim ou não? Deus não sabe ser injusto, porque Ele nunca foi. Amém? Ele é justo, a palavra dele é fiel. Você crê nisso? Ele disse, mas está escrito também que eu não tenho que tentar. Eu não preciso fazer isso para ele provar que é comigo. Basta eu crer que ele é. Porque tem pessoas assim, ó, mas eu não sinto que Deus é comigo, pastor. Eu não sinto que Ele está comigo. Mas não precisa você sentir. Basta você crer que Ele é. Jesus disse, mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós não precisamos sentir, ver que Ele é conosco. Basta a gente crer. Ele disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Vai ser uma fonte a jorrar, diga amém. Uma fonte, quando você abrir a sua boca, você vai estar jorrando bênçãos. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E se estiver cheio de derrota, de dúvida, de medo, de pânico, de desespero, coitado de quem estiver por perto de mim, né? Coitado de quem estiver ao meu derredor. Quando eu abrir a minha boca, então eu vou falar daquilo que está dentro de mim. Mas se eu creio, então dentro de mim a fé, a esperança, a confiança. E quando eu abrir a minha boca, eu vou jorrar bênçãos. E quem estiver perto de mim vai ser abençoado. Diga graças a Deus. Vai ser bendito. Ele desistiu? Ainda não. Tem o 8, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se, tem uma condição, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Digam graças a Deus. Olha aí,
aonde mais uma vez ele levou Jesus num lugar alto. E ele disse: olha, está vendo tudo isso aqui? Essa glória, a glória desse mundo, eu posso dar para você. Era dele? É dele? A glória desse mundo é dele? Sim ou não? A quem pertence o mundo e as coisas que nele há? Fala para mim. Mas como que ele disse, eu vou lhe dar tudo? Ele não estava maluco da cabeça, é real. O mundo jaz no maligno. E tem muita gente que vive em função da glória desse mundo. Por isso mente para conquistar, engana para conquistar. Se a pessoa vive em função da glória desse mundo, ela faz qualquer negócio. Mas se ela vive em função da glória de Deus, porque a nossa glória que vem de Deus não está nesse mundo. A nossa glória que vem de Deus está onde? Nos céus, que é a nossa salvação, que é a nossa comunhão com Deus. Realmente, as coisas desse mundo foram entregues a Satanás pelo próprio homem, quando pecou. Quando se deixou levar por aquilo que os olhos viram, pela cobiça, pelo desejo. Lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que o primeiro Adão entregou o cajado, a autoridade a Satanás. E o segundo Adão, que é Jesus, veio para tomar dele a autoridade, tirar dele a glória roubada. E o Senhor Jesus, pessoal, através da sua glória, quer glorificar cada um de nós. Quando? Quando assumimos um compromisso real e verdadeiro com Deus. Quando não mais não vivemos em função da glória desse mundo. As conquistas são naturais. As conquistas são consequências da sua fidelidade a Deus, do seu comprometimento com Deus, do seu trabalho, da sua dignidade, da sua honestidade. As conquistas virão. Mas a conquista do reino dos céus, como diz o próprio Senhor Jesus, desde os dias de João Batista, o reino dos céus é conquistado por esforço. E só aqueles que estão se esforçando se apoderam dele. Se nós vínhamos nos esforçando antes, muito mais agora, pessoal. Muito mais agora. Eu confesso para você que quando começou essa epidemia, eu confesso para você que eu pensava assim, olha, mas agora as pessoas vão acordar, agora as pessoas vão despertar para Deus, agora todo mundo está lembrando de Deus. Falei várias vezes isso, olha, as pessoas vão despertar, elas vão entender que elas precisam de Deus, mas é só momentâneo. Se a pessoa não quer um compromisso com Deus, ela só vai lembrar dele nas horas difíceis, e vai padecer. Quem concorda? Não era agora para todo mundo, então, estar agarrado a Deus. Não era agora para todo mundo estar buscando a Ele com todas as suas forças, mediante tudo o que aconteceu. Sim. Mas veja que o que o Senhor Jesus, Ele disse, tem se cumprido a cada dia. É com esforço, pessoal. Você não vai alcançar a sua salvação se você estiver dando bobeira para o tentador. Se ele tem tentado você de alguma forma, faça o que ele fez aqui, ó. Disse-lhe Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito que só o Senhor Deus adorarás, e só a Ele darás culto. É o que Tiago ensina, né? Resistir o diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Muito mais do que antes, ele está ao nosso derredor, rugindo, querendo devorar, roubar sua fé. Muitos vão sair dessa crise mais forte do que antes. Outros vão sair muito mais fracos. E outros não vão nem sair dela. Qual dos três grupos você está? Eu estou daqueles, pastor, que vai sair mais forte. Então não pare de buscar. O isolamento social é necessário, segundo as autoridades. O cuidado, a prudência. Agora você não pode se isolar de Deus. Você não pode se isolar na fé.
A quarentena não pode se aplicar na sua vida espiritual. Se a quarentena se aplica para o mercado de trabalho, se no convívio social, mas não pode se aplicar na nossa vida com Deus. Quem está entendendo? Os céus não estão de quarentena e o diabo também não. O inferno também não está. Agora é que eles estão lutando com mais força para afastar-nos da presença do nosso Deus. Vamos buscar a presença dele e renovar nossa aliança com Deus em nome de Jesus. Retira-te. Resistir a ele e ele fugirá de vós. Se ele manda eu resistir, é porque ele está por perto. Alguns ele já devorou. Outros ele está planejando devorar. E a sua fé, e a sua vida com Deus.